Todos nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós estamos aqui nesta noite com a grande oportunidade na qual Deus ele está nos concedendo de se voltarmos verdadeiramente para Ele, se arrependermos dos nossos pecados e passar a trilhar esse caminho maravilhoso na qual somente Jesus Cristo pode proporcionar. Como o irmão Simão falou, Deus ele dá a oportunidade a todos. Ele quer que todos venham ao conhecimento da palavra e que se arrependam e se voltem verdadeiramente para Jesus, porque só assim nós vamos usufruir do melhor de Deus, através da salvação. Ele já fez o maior ato na qual um ser humano poderia fazer, ter dado a sua vida por nós pecadores, e ele ainda tem um melhor ainda, que é a salvação. Mas para que isso venha acontecer em nossas vidas, nós precisamos se arrepender, se voltar e passar a viver conforme a sua vontade. Aproveitar e chamar aqui o irmão Dailton aqui com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, saúdo todos com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, amados ouvintes da palavra do Senhor, quero compartilhar com os irmãos uma palavra de Deus, onde o Senhor essa noite já tem falado no nosso coração. O Senhor Jesus, Ele, com a sua misericórdia, com seu amor, e foi lido em 2 Pedro, aonde Jesus, onde o apóstolo ali veio falar a respeito que o tempo que o Senhor ele não tarda e que Deus é longânimo em perdoar. Por que o Senhor é longânimo em perdoar? Porque a vontade do coração de Deus é que todo homem venha ter o pleno conhecimento de Cristo e venha se arrepender e ter a salvação eterna. Mas o Senhor ele também não é longânimo. Jesus ele também é amor, misericórdia, justiça. E a Bíblia diz no livro de Salmo, no Salmo 103, alguns versos, que o Senhor ele não nos trata como nós merecemos, mas ele é longânimo, compassível, esperando que o homem ele possa vir se arrepender, que ele possa vir conhecer a verdade a qual o Senhor Jesus ele vai dizer que e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vivemos infelizmente numa época, numa geração onde as pessoas se encontram presas nos seus próprios achismos. Pessoas que têm andado e feito a sua vontade e têm andado nos seus próprios caminhos. Mas esta noite o Senhor Jesus, ele tem uma palavra, a qual no Evangelho de João, como também essa noite foi falado no versículo 6, a qual Jesus ele traz uma afirmação para os discípulos e diz: eu sou o caminho. Muitas das vezes nós andamos nos nossos próprios caminhos, tomamos as nossas decisões e muitas das vezes decisões erradas, e por conta disso nós pagamos um preço alto, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Mas o Senhor Jesus ele diz: eu sou o caminho. Por que Jesus ele fala isso para os discípulos naquele momento onde os discípulos estavam preocupados? Era um momento de indecisão, a qual, apesar de Jesus já ter falado para Tomé e dizer: olha, eu vou para o Pai, mas voltarei outra vez. Mas apesar de Jesus também ter falado no capítulo 13 de João e dizer: olha, está chegando a minha hora de ir para o Pai, de partir dessa terra para o Pai. E ali os discípulos começaram a se preocupar, a estar no momento indeciso, no momento em que muitas das vezes na nossa caminhada, eu sei que somente o tempo é que a pessoa, é que o cristão alcança a maturidade, mas muitas das vezes na nossa vida
uma vida principalmente na parte da adolescência, na parte da juventude. Eu estou falando isso porque eu sei que aqui tem jovem que está me escutando. Muitas das vezes, nessa idade, nós tomamos decisões erradas, e há decisões que nós tomamos que muitas das vezes carrega para a vida inteira. E nesse momento os discípulos estavam confusos, estavam frustrados, e assim também muitas das vezes, irmãos, é como nós se encontramos. Nós colocamos a nossa esperança em algo ou em alguém e acabamos se frustrando. Mas o Senhor Jesus, esta noite, Ele afirma: eu sou o caminho. Jesus, Ele é o caminho para aqueles que estão sem esperança. Jesus, Ele é o caminho para aqueles que não sabem para onde vai. E muitas das vezes as pessoas ou nós mesmos andamos de qualquer forma e achamos que estamos fazendo certo e achamos que estamos andando no caminho certo, mas o caminho certo é Cristo, porque Jesus, Ele é a luz deste mundo. Jesus, Ele é o único caminho que pode conduzir o homem à eternidade, levar o homem a Deus. Por isso que Jesus, quando Ele diz: eu sou o caminho, e Ele também, na sua afirmação, Ele diz: eu sou a verdade. Mas por que Jesus, Ele diz que é a verdade? Porque Jesus, Ele é imutável. Jesus, Ele não muda. Jesus, Ele é o início, o meio e o fim. Jesus, Ele é eterno. As pessoas, você pode prestar atenção, as pessoas mudam de atitude, tomam decisões erradas. Você espera algo e às vezes você se decepciona, mas Jesus não. Jesus, Ele mesmo disse na sua palavra: e passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E por isso que Ele é a verdade. Jesus, Ele é a única verdade, e que eu e que você pode confiar. Porque, exemplo, hoje você está casado com sua esposa, amanhã você não sabe. Hoje você está com seu filho, hoje você depende do seu patrão, hoje você depende da sua empresa, do seu emprego, amanhã você não sabe. São verdades, são coisas na vida naturais que de repente pode mudar. Mas essa noite, Jesus Cristo, Ele diz: eu sou a verdade, porque Jesus é imutável, Ele é incomparável, Ele não muda, a sua palavra, Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Não, Jesus, Ele não se arrepende. Jesus, Ele prometeu aos discípulos que ia para o Pai, mas que voltaria outra vez para buscá-lo, para que aonde ele estivesse, vós também pudesse estar. Ou seja, Jesus, ele faz uma promessa. Jesus, ele faz uma promessa, e que o cristão que conhece a palavra de Deus tem que ter a certeza e a convicção que Jesus, ele vai voltar. Mas, irmãos, Jesus, ele vai voltar, mas a Bíblia diz que o dia e nem a hora ninguém sabe, nem mesmo o Pai. Mas eu quero dizer uma coisa essa noite. Por isso que o apóstolo Pedro diz que o Senhor, ele não tarda com a sua promessa, mas que ele é longânimo, esperando que o cristão possa vir se arrepender. Pois a Bíblia diz que aquele que se arrepende e confessa o seu pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Por isso, meu amado e querido ouvinte da palavra de Deus, essa afirmação de Jesus que é o caminho, afirmação de Jesus que é a verdade, mas Jesus, ele também faz a terceira afirmação. Ele diz: eu sou a vida. Jesus, ele é a própria vida. Somente em Jesus Cristo é que o cristão tem a vida eterna. Somente em Jesus é que o cristão pode ter a esperança de uma eternidade com Ele. Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Filho, esse tem a vida eterna. Mas aquele que permanece rebelde contra o Filho, esse permanece sobre ele a ira de Deus. Por isso, meu querido, que Jesus, ele diz: eu sou a vida. E também Jesus, ele vai dizer, meu amado, que Jesus, ele também afirma: eu sou a verdade, eu sou a vida. E
O que eu tenho que fazer para conquistar essa vida? Lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 3, e vai dizer assim: e a vida eterna é esta, que te conheça, Deus, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, meu querido, que somente a vida eterna está em Cristo. Somente Jesus é que tem a vida eterna para te dar. Jesus, ele vai dizer que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, meu querido, nessa noite você tem a oportunidade de entrar por este caminho e passar a andar num novo caminho que é Cristo, um novo caminho e vivo através de Jesus, e conhecer essa verdade, a verdade que liberta, a verdade que transforma. É uma verdade a qual o mundo tem muitas verdades, mas somente Jesus é a verdade imutável, a verdade que não muda, porque a palavra de Deus, ela não é moderna, a palavra de Deus, ela também não é antiga, a palavra de Deus, ela é atual, ela serve para a minha vida hoje, mas também ela serve para a sua vida, ela serve para a vida dos seus filhos, dos seus netos, porque a Bíblia diz que aqueles que são fiéis ao Senhor, ele alcança até a 4ª geração. Então, meu querido, e Jesus, ele também faz a 4ª afirmação no Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6, ele diz: e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Veja o porquê que Jesus, ele diz isso. Em Atos capítulo 4, versículo 12, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Veja que a salvação eterna, veja que o caminho do homem, da mulher, do jovem, da criança é Cristo Jesus, porque não há nenhum outro nome dado debaixo do céu e acima dessa terra, a qual o homem pode ser salvo, a não ser somente através de Jesus de Nazaré. Então, meus amados, que Deus em Cristo lhe abençoe, e aqui eu agradeço a minha oportunidade. Amém.